A graça e a paz, queridos, conforme eu prometi, né, eu vou trazer aqui uma reflexão sobre o nosso questionário, né, em relação à prova. E eu acho que vai ser muito importante para vocês também, tá? Principalmente, né, para aqueles que estão na dúvida, né? Então, vou procurar ser rápido, porque aqui está um frio terrível na minha varanda. Acho que chegou a 0 grau, tá? Bem, deixa eu ajeitar aqui o celular. Bem, a nossa avaliação vai ser de cristologia, né, e pneumatologia. 7h30 a gente está aí na igreja, no seminário aí. Bem, a primeira pergunta aqui do questionário, né, de o que significa estudar cristologia. É lógico que estudar cristologia significa estudar a pessoa singular de Jesus, né? E a prova que eu vou dar hoje, ela não é igual está aqui, com pergunta, vai ser com, vocês vão botar certo ou errado. Por exemplo, olha só, estudar cristologia, estudar cristologia significa estudar pessoas de Cristo? Aí vocês vão botar certo ou errado, entendeu? Então não tem dúvida, tem? Bem, outro aí, quando usamos a palavra singular relacionada a Jesus, significa o quê? Que nem no céu nem na terra tem alguém igual a Jesus, né? Ele é singular, é inigualável, só tem ele. Se eu botar essa frase lá na prova, aí vocês vão botar se eu estou certo ou errado. Não tem pergunta não, é só afirmação. Ele está certo ou está errado, tá? Outra aqui, qual o principal elemento no estudo de cristologia? Por acaso, se eu botar, né, que o principal elemento no estudo de cristologia é o nascimento de Jesus, virginal, né? Maria era virgem quando Jesus nasceu, tá certo, mas se eu botar outra coisa, tá errado. Então você vai botar o C de certo ou o E de errado. Presta atenção, tá? Escola, prova, a gente tem que ter atenção, tá? E outra pergunta, outra afirmação aqui. Pode ser católico sem Papa? Confucionismo sem Confúcio? Budismo sem Buda? Maometismo sem Maomé? Mormonismo sem Joseph Smith? Testemunho de Jeová sem Russell? Pode. Mas, porém, pode ter cristianismo sem Cristo? Não. Então, se eu botar isso aqui, lógico que é errado. Não pode ter cristianismo sem Cristo, né? E também, né, isso é impossível, ok? Outro detalhe aqui, 5, o arianismo, né? O arianismo, ele surgiu no ano 325, né, através de Ário. O arianismo vem do nome dele, Ário. Arianismo é a doutrina dele, né? Ele era um presbítero e foi ele que é o fundador, né? Que negava a natureza divina de Jesus, certo? Inclusive, os testemunhos de Jeová, eles adotaram essa doutrina. Então, como é que está a pergunta aí no teu questionário? O arianismo surgiu no ano 325, através de Ário, seu fundador, presbítero que negava a natureza divina de Cristo. Então, qual a seita que segue a doutrina herética de Ário? Né, o arianismo. Qual é a seita? Né? É óbvio que é o testemunho de Jeová, ok? Se você botar mormons aqui, você vai... É errado. Então, você vai botar, é certo ou errado? Testemunho de Jeová. Presta atenção, tá? Bem, outra coisa importante aqui, a pergunta 6, o que significa a união hipostática de Jesus? União hipostática significa a união de duas naturezas, tá entendendo? Se eu botar assim, a união hipostática significa duas naturezas e uma personalidade só, uma pessoa só, você vai botar certo ou errado? Vai botar certo, entendeu? Ok? Presta atenção. Quando a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, significa o quê? Que ele passou pelo mesmo processo das outras crianças. Entendeu? Ele cresceu normalmente para poder ser o nosso Salvador, ok?
Então, outra pergunta aqui que eu transformei tudo em afirmativa, né? Aí essas afirmativas vocês vão dizer se eu estou certo ou errado, entendeu? Bem, segundo a Bíblia, a número 8 aqui, Jesus morreu como qualquer outro ser humano. O que isso significa? Significa que Jesus se identificou com a nossa humanidade até na morte, entendeu? Isso aí significa isso. Jesus se identificou com a gente até na sua morte. Em todos os aspectos, a não ser o pecado, Jesus se identificou, né, com a gente. Se eu botar aqui, Jesus se identificou conosco até a morte, certo, entendeu? Se eu botasse assim, Jesus se identificou com a gente no pecado, errado, entendeu? Tudo aqui é atenção. Bem, Jesus, após a sua ressurreição, voltou ao céu de forma visível ou invisível. Se eu botasse Jesus voltou ao céu de forma invisível, está errado. Mas se eu botasse Jesus, após a sua ressurreição, voltou ao céu de forma visível, está certo. Por quê? Quando Jesus ia subindo, todos os discípulos ouviam ele subir, né? Ele foi subindo assim devagarzinho, todo mundo olhando. Então, ele foi de forma visível, presta atenção, tá? Então, Jesus retornou ao céu de forma completa, certo? Visível. Se eu botar invisível, tá errado. Se eu botar um tá bom? Então, Jesus, isso aí presta atenção nessa passagem aqui, ó. Jesus, além de ser sem pecado, era um homem completo. O que significa Jesus ser um homem completo? Um homem completo significa alguém que tem espírito, alma e corpo. Se eu botar lá, um homem completo é aquele que não tem, Jesus não tinha nem espírito, nem alma, nem corpo, então não é completo. Para ser completo tem que ser espírito, alma e corpo, tá? Então Jesus era completo, ok? Então agora vamos para a pneumatologia aqui. Bem, pneumatologia é uma matéria de teologia sistemática que estuda a pessoa e obra do Espírito Santo, tá entendendo? Então, teologia sistemática, certo? Pneumatologia, ela estuda a pessoa e obra do Espírito Santo. Agora, o que é pneumatologia etimologicamente? Bem, etimologicamente é a união das duas palavras gregas, pneuma, que significa espírito, né? Ou em algum contexto bíblico pode significar vento, hebraico. Na verdade, a palavra espírito na Bíblia, no grego é pneuma, entenda bem. A palavra espírito no grego é pneuma, certo? E logia é estudo. Então, pneumatologia é o estudo do Espírito, entendeu? No nosso caso, o Espírito Santo. E a palavra pneuma também significa vento, mas isso aí é outra história, tá bom? Então, eu vou repetir: pneuma é espírito, logia é estudo. Então, pneumatologia é o estudo do Espírito Santo, entendeu? Agora, quando começou a dispensação do Espírito Santo? Entendeu? Aí eu vou botar lá, a dispensação do Espírito Santo começou no dia de Pentecostes. Aí você vai botar lá, se eu estou certo, eu estou errado. Tá entendendo? Então, a dispensação do Espírito Santo começou no dia de Pentecostes. Mas se eu botar que começou em outro dia, né? O novo nascimento foi antes, mas a dispensação do Espírito, historicamente, começou no dia de Pentecostes. Outra coisa aqui, o que significa o Espírito fazer parte da Trindade Santa? O que significa isso? Significa a sua personalidade e divindade, entendeu? Se o Espírito Santo não fosse divino, né? E nem se fosse pessoa, que nem as seitas ensinam, né? As seitas dizem que o Espírito Santo é um vento qualquer, uma chuva, uma obra qualquer da natureza, mas o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem personalidade, é uma pessoa, e é divino também. Tanto é que quem peca contra ele já era, né? Não tem perdão, né? Vamos lá. Então, o Espírito Santo ele faz parte da Trindade Santa.
porque ele é divino e pessoa, tá? Então, qual os dois nomes do Espírito Santo relacionados a Jesus? Hein? Bem, os dois nomes relacionados a Jesus são Espírito de Jesus, está escrito lá na Bíblia. Então, se eu botar lá, o Espírito de Jesus Cristo e o Espírito de Jesus está relacionado a Deus? Não, entendeu? Tá, o Espírito Santo relacionado, os dois nomes do Espírito Santo está relacionado a Jesus, não ao Pai. Se já está dizendo Espírito de Jesus e Espírito de Jesus Cristo, só pode estar sendo relacionado a Jesus, né? É só pensar, tá? Agora, se eu botasse Espírito de Deus, aí estava relacionado ao Pai, a Deus. Mas é Espírito de Jesus e Espírito de Jesus Cristo, se eu botar relacionado a Jesus, está certo. Você bota um C lá, tá? Agora, qual o nome? Agora presta atenção, qual o nome? Os nomes do Espírito Santo em relação aos homens. Cita dois só, tá bom? Tá aqui. Relacionado aos homens. O Consolador e o Espírito de adoção. Entendeu? Por quê? Porque nós fomos adotados por Deus como filho. Antes nós éramos criatura, né? A Bíblia nos diz, veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas todo que receberam se tornou filho de Deus. Então nós somos filhos de Deus por adoção, pela fé. Tá entendendo? Então, todo crente é filho de Deus, certo? Por adoção, ok? Então, o Consolador e o Espírito de adoção é relacionado aos homens, tá? A nós. Bem, 8. O Espírito Santo tem características principais da divindade, né? O Espírito Santo ele tem o mesmo atributo, a mesma capacidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, todos os três têm o mesmo poder, não é um mais forte do que o outro. E qual é as características da divindade do Espírito Santo? Se eu botar lá na prova, as características da divindade do Espírito Santo é eterno, onisciente, onipresente, onipotente e imutável. Tá certo. Entendeu? Agora, se eu botar outra coisa, está errado. Então, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Tem mais atributos, né? Mas só esse já está bom. 8 aqui. O Espírito Santo tem todos os atributos de uma pessoa, né? Por exemplo, se eu botar assim, os atributos do Espírito Santo que comprovam a sua personalidade, ele é uma pessoa, é vontade, emoção e intelecto. Alguém, para ser uma pessoa, ele tem que ter vontade própria, ele tem que ter emoção, e ele tem que ter intelecto, ele tem que pensar, que é o principal, né? Intelecto aqui é raciocínio. Então, se eu colocar lá na avaliação, né? Vontade, emoção e intelecto comprovam que o Espírito Santo é uma pessoa. Você vai botar certo ou errado? Vai botar certo. Intelecto, emoção e vontade confirmam que o Espírito Santo é uma pessoa, porque o Espírito Santo tem tudo isso, tá? E para a gente chegando no final aqui, qual a principal atuação do Espírito Santo na vida do pecador, que já está salvo, certo? Bem, é convencer o homem do pecado, entendendo? Se eu botar lá, convencer o homem do pecado é a principal atividade do Espírito Santo na vida do pecador. Você vai botar certo ou errado? Vai botar certo. Porque a principal atividade do Espírito Santo na vida do pecador é essa. Convencer ele do seu pecado e trazer ele para Cristo. Tá bom? E qual o pecado considerado na Bíblia sem perdão para sempre? Esse ninguém vai errar, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemou contra o Espírito Santo, conscientemente já era, não tem perdão. Jesus falou que nem agora, nem na eternidade. Entendeu? Ok? Então, errar essa não tem como. Bem, quem produziu o corpo de Jesus no ventre de Maria? Jesus não herdou o pecado de Maria. Então, o Espírito Santo é que fez o corpo de Jesus lá, né? Quem fez isso? O Espírito Santo. Então, foi o Espírito Santo que produziu o corpo de Jesus no ventre de Maria. Agora, outro detalhe, quem ressuscitou Jesus dos mortos? Se eu botar lá o Espírito Santo,
ressuscitou Jesus dos mortos. É certo ou errado? Certo. Entendeu? Outro detalhe aqui, ó, vigie nessa pegadinha aqui. Bem, vamos lá. Quais são os símbolos do Espírito Santo? Bem, símbolo é símbolo. Presta atenção na prova, tá? Quais são os símbolos do Espírito Santo? O vento, a água, o fogo, o azeite, a pomba, o selo. Então, isso é o símbolo do Espírito Santo. Agora, quais são os dons do Espírito Santo? Aí tem o amor, tem a paz, tem longanimidade, né? Domínio próprio e por aí afora, bondade. Então, não confunda dom com símbolo, tá bom? Bem, é só isso aí, tá? Só para dar uma ajudinha aí para vocês, tá? E presta atenção. Não nunca bote o C nem o R sem ter certeza, tá? É melhor, não precisa fazer prova apressada, não. Vá devagar. Para que fazer com pressa? Para quê? Vá devagar, com calma, tranquilo. Tá entendendo? De repente, depois da prova, a gente faz aquele lanche. Eu vou dar os livros da próxima, da semana que vem, a gente já é até liberado já, tá? Então, não se apresse. Faça uma prova devagar, tranquilo. Pense, raciocine. Agora tem que estudar, né? Tá bom? E esse vídeo vai ajudar muito vocês. Tchau, então até logo mais.